Olá, eu sou Márcio Aurélio. Você sabe, eu sou médico, sou clínico geral, especialista em medicina do trabalho, com formação em saúde pública. Há quase 20 anos, 19 anos exatamente, sou servidor público federal do Ministério da Previdência e nesse último ano e meio eu venho coordenando esse trabalho junto ao INSS aqui no estado de São Paulo. E esse é o Papo 12. Hoje nós vamos receber para o nosso Papo 12 ela que é advogada, membro da Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares, diretora de Direitos Humanos da Associação José Martí, Associação Cultural José Martí, filha do Aníbal, grande Aníbal Ortega, nosso comandante, e candidata a vereadora pelo PT. Você sabe quem eu estou falando? Estou falando com a minha amiga Gabi Ortega. Gabi, obrigado por essa conversa aqui, um papo descontraído, com o objetivo de nos apresentarmos, né, e apresentar você e a sua candidatura a vereadora pelo PT aqui na cidade de Santos. Márcio, eu que agradeço o convite. Sempre muito bom falar com você quando a gente se encontra pelas lutas. E que bom que você me convidou, fico honrada e vamos conversar. E essa história de candidatura aí? Você sempre foi uma militante, uma mulher inteligente, bonita, aguerrida, né? Frente ali todo o trabalho da Associação Cultural José Martí, que é, na verdade, uma embaixada informal, né? Cultural de Cuba, que sofre aí um bloqueio desumano dos Estados Unidos. E você, com seu pai, nosso querido comandante Aníbal, faz um trabalho ali cultural e político muito interessante. E o que deu em você de vir, então, para buscar um mandato, uma representação política na Câmara de Vereadores? Então, Márcio, nesses últimos anos que eu tenho atuado nas comunidades, né, eu estou atuando aí, acho que em umas 5 ou 6 comunidades aqui em Santos. O que eu noto é que, às vezes, eu ganho uma ação jurídica, judicial, mas não levo. Então, você suspende um despejo, suspende uma liminar de despejo, comemora, fica feliz, mas você chega na comunidade... A comunidade está vivendo em condições indignas, está sem água, está sem asfalto, está sem luz, sem saneamento, falta um médico no postinho, o ônibus não chega, a pessoa está sem endereço. Então, eu quero dar um passo a mais, né? Eu acho que nós temos um orçamento importante, o vereador tem um papel importante, e aí eu quero estar lá, quero propor as leis, quero fazer também essa fiscalização de onde que está indo esse orçamento que não chega nessas comunidades que eu estou atuando. Então, quero estar mais de perto. Eu sou militante, eu falo que eu cresci, né? Nasci e cresci no quintal do PCB, né? Meu pai militou 52 anos no PCB. Então, a militância para mim foi... Nem sei quando começou, teve momentos que eu me afastei um pouco, mas eu acho que foi desde sempre. E faz uns 2 anos que a Thelma me convida para ser candidata, e esse ano eu falei, não, acho que agora é a hora, né? Acho que é importante, a Thelma não vai estar na Câmara, então acho que é importante a gente manter uma cadeira de uma mulher aguerrida, uma mulher de luta, né? Eu acho que eu e a Thelma, a gente tem muita identificação na maneira de fazer política, na identificação com o povo, então eu me propus a isso, e eu acho também que essa eleição é um prelúdio para a próxima de 2026, é importante a gente estar junto com o povo, começar, né, dialogar e criando aí as bases também para o próximo período. E política é a base de tudo, né? Tudo, né? Por mais que aí a grande imprensa, a grande mídia se baixe apenas com denúncias de corrupção na política, né? Infelizmente descredibilizando o papel do político, e aí fica como exemplo os maus políticos, né? Sim, exatamente. E aí eu sempre cito aquela frase do pastor norte-americano Martin Luther King: eu não tenho medo do grito dos maus, eu tenho medo do silêncio dos bons. Exatamente. Não é? Então a gente tem 2 tarefas. Primeiro, a militância, se expor, lutar, né, por um ideal, por uma causa que é a população, que é o bem-estar da população, de toda a sociedade, e se utilizar também desses meios da política tradicional,
mostrando para a população que nós não fazemos parte desse rol de maus políticos. Exatamente. Então, é uma tarefa dificílima, né? Dificílima. E eu tenho refletido muito, né, durante essa campanha, que é rápida, mas tem um período de pré-campanha e tem todo, né, um período antes. Então, para quem está olhando de fora, parece rápido, mas para nós, né, não é um período mais demorado. Eu tenho refletido sobre qual o sentido disso, né? Porque é desgastante. E eu acho que o diálogo com o povo é o que move a gente, né, Márcio? Que faz uma política de verdade. Credibiliza, né? As pessoas que vão se pautar na sua luta cotidiana e não só no momento de propaganda. Exatamente. Na época da eleição. Exatamente. Acho que isso é o grande diferencial. Então, eu tenho conversado muito, né, mas coisas que eu já fazia, né? Eu falo que a única diferença agora é que no final de uma conversa ou de uma reunião, eu tenho que amarrar o voto. Mas a conversa, as reuniões, as assembleias, eu tenho feito há muito tempo. E eu acho que o vereador também, além desse papel de fiscalizar, formular as leis, enfim... Ele também ele é, acima de tudo, um representante do povo, né? Sim. Ele é a voz do povo. E isso também eu fico muito tranquila com essa tarefa, porque eu tenho muito contato com as periferias, né? Então, eu acho que eu sou uma candidata que represento bem as pessoas. Eu tenho os contatos, né? Eu tenho as minhas relações na José Marti, que é um grupo mais aqui da Zona Leste, né, dessa área mais central, mas eu tenho também muito contato, amizades e atuação em outros lugares. Sim. Então, também me sinto muito tranquila de ser essa voz dessas pessoas, das comunidades dentro da Câmara. Mas alguém já chegou para você e falou assim, você vai ser só mais uma e você não vai conseguir fazer nada e vai acabar entrando no esquema lá dos vereadores, tal, da política tradicional. Já falaram isso para você? Já falaram. Terrível, né? Já falaram, Eu acho que o nosso... Você tem que provar que você é honesto. Não, eu acho que o nosso papel também nesse momento é desconstruir essa ideia de que a política é só roubalheira, que a política não dá em nada. Como você falou, tudo é política, né? Tudo, a tarifa do ônibus, o médico no posto, a TV que se assiste, então tudo é política. E a gente tem esse papel de desconstruir, né, essa imagem negativa que as pessoas estão e que no último período do Brasil foi martelado muito isso, né? Muito contra político. Sim. Então isso até hoje, né? Aparece um maluco lá agredindo todo mundo, xingando todo mundo. E aí parte da população se vê representada porque tem vontade de xingar os políticos, né, cara? Então, sim. E tem gente tentando reproduzir isso de uma maneira insana, né? Pois é. Então a gente tem que botar aí os pés no chão, saber também das nossas limitações, no sentido de que nosso papel é pessoal, falar diretamente com as pessoas e a nossa eleição ser nada mais do que o reflexo, o resultado de toda uma vida lutando e militando. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho da querida Associação Cultural José Marti. Então, vamos lá. A José Marti, ela é filha da União Cultural Brasil-União Soviética. Né? O Aníbal foi o presidente, foi o fundador dessa associação da União Cultural, que tinha curso de russo, xadrez, né? Era bem ligada à cultura soviética. Depois, quando acabou a União Soviética, passaram alguns anos, fechou, e o Aníbal estava no PCB. Quando ele saiu, então ele reuniu um grupo de militantes, a professora Maria do Carmo, Flávio, enfim, e fundou a Associação Cultural José Marti. 13 anos. 13 anos, já 13 anos, ó. Um número seu número cabalístico, E então era ali na Joaquim Távora, né? Que tinha uma sede bacana, bem grande. E a José Marti, ela nasce para fazer a solidariedade a Cuba, principalmente a denúncia contra o bloqueio, né, que é um bloqueio econômico, midiático, enfim, que eu digo que é um bloqueio genocida, porque à medida que ele está asfixiando e aniquilando a população cubana, né, toda uma nação, é um bloqueio genocida.
Mas a José Martí, nesses 13 anos, eu acho que ela ultrapassou essa pauta de Cuba, se transformou também num centro de referência das lutas de toda a esquerda. Então, a nossa sede sempre abriga coletivos, né, chapas de sindicato que querem se organizar, reúne lá, grupos de formação, roda de conversa, enfim. É uma casa, acho que todo mundo usa ali para suas reuniões. Hoje, né, nós mudamos para a Rua Sergipe, numa sede menor, mas não menos charmosa. Sim. E continuamos a atividade, né, e continuamos nessa luta do bloqueio, contra o bloqueio, que as pessoas acham que depois que o Obama foi em Cuba, acabou o bloqueio. Mas não, continua todo vapor, né? Cuba hoje vive uma situação muito E difícil. o bloqueio é pior do que as pessoas imaginam, né? Não, Eu estive em Cuba em 2018 e pude testemunhar isso. Quer dizer, o Brasil queria exportar para Cuba uns caminhões da Volvo, mas como ela tinha lá algumas ações que passavam pelos Estados Unidos, os Estados Unidos não permitem que outros países façam esse... que tenham, por exemplo, ações na Bolsa Americana, que seja SA e tal, que façam negócio com Cuba. Quer dizer, é o mundo inteiro contra uma ilha de 11 milhões de habitantes. Né? Não, e aí não chega remédio. Na época, depois da pandemia, Cuba estava tendo muitos cruzeiros, né? Também teve uma ação contra isso. Eu fui nessa época, os canadenses sempre visitaram muito Cuba, né? Mas tinha muitos americanos, europeus, porque a ilha é linda, né? Paradisíaca, né? E então eles estavam ainda com dificuldade na rede hoteleira, tal, com as pessoas hospedando em casa, tal. E é uma luta insana ali. Mesmo assim, são líderes em educação, em saúde. Os caras criaram a vacina Covid antes de quase todo mundo. Hoje tem a vacina contra o câncer do pulmão. Quer dizer, é exemplar. Né? Quer dizer, lá tem pobreza, mas não tem miséria. Né? Não tem fome, apesar de um país extremamente pobre, mas não tem miséria. Não, e essa visão que eles têm da educação, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo logo depois da Revolução, quando passa um ano de Revolução, eles param o país inteiro para alfabetizar as pessoas, né? Sim. Quer dizer, isso é uma história que sempre que eu posso falar, eu conto isso, porque é de uma riqueza, né? E é isso que segura a Revolução Cubana até hoje, apesar de todos os problemas. Tem problemas? Claro que tem. Sim. Todos os países do mundo têm, né? Então, a luta do bloqueio, acho que para quem tem um pensamento progressista, tem um pensamento de direitos humanos, de solidariedade, é uma luta que todo mundo tem que se engajar, denunciar. E não é questão de ser comunista, de ser socialista, de ser capitalista, de ser... Não. É questão de humanidade. De humanidade, de humanidade, exatamente. Mas me fale aqui agora das suas lutas, né? Que desencadeou aqui a sua candidatura. Eu sei que você militou ali como advogada, defendendo a ocupação ali do Anchieta, na Bela Vista, né? E várias outras comunidades. Queria que você falasse um pouco de cada uma delas. Vamos lá. A luta Santos, eu acho que tem duas Santos, né, Márcio? Parece que a gente tem uma Santos que vai muito bem, obrigada, da orla da praia, mas do centro para lá é uma Santos muito diferente, com muitos problemas de moradia, de saúde, de educação. Hoje, eu estava comentando, eu uso o posto de saúde ali da Carvalho de Mendonça e é excelente. É excelente. Eu um dia tive um problema, eu fui de manhã, teve um encaixe... Ali perto do Canal 2? Sim. Teve um encaixe no dia seguinte da ginecologista, era uma coisa meio grave, enfim. Então, excelente. Mas as meninas que eu convivo, por exemplo, no Morro, sempre falta médico. O médico sai de férias, fica sem médico. Então, tem uma outra Santos. E aí, eu tenho atuado mais especificamente nessa luta da moradia. Então, uma bem emblemática é a ocupação Anchieta, que eu acho que diz muito sobre a nossa sociedade, né? Sim. Antes eram as pessoas indesejáveis, né? O Anchieta, né? Porque antes tinham lá as pessoas que eram indesejáveis, porque não produziam para a sociedade. Então, só para deixar mais claro, pessoal, o Anchieta, Casa de Saúde Anchieta, que na verdade era um hospício em que, na época, isso aqui, até 1990,
Simplesmente os doentes mais graves e crônicos ficavam literalmente enjaulados em condições absolutamente desumanas, presos atrás dessas celas e tratados como verdadeiros animais. Não, E verdadeiro, a Thelma, então, sim. chegou. Acho que a Thelma e o acabou com essa Davi, história. né? A Thelma e aquela equipe Sim, maravilhosa, né? Eles interviram, fechou, e aquilo foi pouco a pouco virando uma ocupação de moradia. Que também são das pessoas que não interessam ao capital, né? Porque o prédio ficou abandonado, quer dizer, vários herdeiros tal, se perdeu, né? É importante dizer que é privado, né? Era um hospital privado Sim. e o prédio ficou lá abandonado, foi sendo ocupado. E esse prédio, ele são várias matrículas, né? São vários pedacinhos. Ele foi pouco a pouco vendido num processo, Márcio, que daria para a gente fazer uma série, um podcast em série para contar todo esse processo tão complexo que foi. Mas, enfim, no final da pandemia, no meio da pandemia, né? Nós nos deparamos com mais uma 30 anos ofensiva. depois. 30 anos depois. As pessoas estavam lá, tem uma ação de uso capião em andamento, mas os proprietários, que são um grupo de CNPJs, né? É só CNPJ. Fizeram uma ofensiva para a comunidade, então ofereceram R$28 mil para as pessoas saírem, um despejo humanizado, como eles falavam, não sou eu que estou dizendo, eram eles, usavam esse termo. E foi quando eu me envolvi mais diretamente e falei, não, vocês têm direito, tem uma ação de uso capião, enquanto essa ação tiver andamento, tem que ficar. E junto com a campanha Despejo Zero, junto com outros advogados, em especial a doutora Fabiana, nós conseguimos embaralhar essa venda. Hoje, essa venda para esses CNPJs foi anulado. Maravilha. Eles já entraram em 380 recursos, estão perdendo todos. Então, e as pessoas estão lá. Eu acho que é uma luta muito emblemática que junta a parte jurídica, que foi, sem dúvida, importante, mas também a luta popular. E o Anchieta, eu acho que ele também representa uma pauta que é muito importante, Márcio, da gente manter as pessoas numa área urbanizada. Sim. O Anchieta já tem água, já tem luz, com tem a UPA, com tudo, acesso ao né? ônibus, com acesso à escola. A praia, né, que é um lazer, básico. É perto do porto, para quem trabalha no porto, é perto do Gonzaga. Sim. Então, é uma área muito boa que se já gastou para urbanizar. Sim. Você tirar aquelas pessoas para uma outra área é você gastar tudo de novo, né, numa infraestrutura. Então, foi muito importante essa vitória. Eles estão lá, nós estamos acompanhando, e agora o Capião está em andamento. E eles conseguiram, né? Acho que conseguiram em determinado momento uma manobra com o IPTU, com não sei o quê. Eles pagaram nem 2 milhões no prédio. Nem 2 milhões, era 2 milhões, aí pegaram um desconto de IPTU, ao fim e ao cabo gastaram 300 mil. E eles estavam vendendo por 23 milhões o imóvel. Nossa, é muita ganância. É muita ganância, e é para a gente ver o tamanho, o poder e a violência da especulação imobiliária. Ali São quantas famílias? 70. Então, 23 milhões, pegam 70 famílias. Dá 28 Seja, mil. 400 pessoas. E põe pra Joga no lixo. Joga no lixo, porque são pessoas que vão morar numa área Sim. irregular, não urbanizada, provavelmente, né? Então, ali foi muito emblemático. Tem a Bela Vista, que a gente continua que é no morro, é no alto do morro. Da Vila Progresso, lá em a cima, Vila né? Progresso. Ali tem uma ação judicial, a prefeitura alega que é área de risco, e eu estou ali acompanhando. A nossa reivindicação, assim, é área de risco, mas hoje todo o risco ele é passível de ser resolvido. Mitigado, se você colocar calhas, enfim, fazer algumas escadarias, você consegue resolver. Até porque não é nenhuma rebanceira, né? Não, tem uma parte que sim, que os moradores sabem e estão se organizando para resolver. Então, ali precisava o quê? Urbanizar, sentar com a prefeitura e resolver. Tem umas outras ações, agora o que eu acho que é importante a gente ressaltar também é a Vila dos Criadores, né? Sim. Que ali são 1.000 Estivemos famílias. lá juntos, inclusive. Estivemos lá juntos. Ali são 1.000 famílias. 1.000 famílias. 1.000 famílias. A Vila dos Criadores, também, para quem não sabe, é onde era um antigo lixão, né? E foi desativado. Tem uma sentença para retirar, tem, né? Que era para retirar todas as famílias e fazer a recuperação ambiental. A prefeitura retirou, deixou 70.
e deixou essas famílias há 20 anos abandonadas. Hoje são 1.000. Isso também fala muito do que é Santos, né? Que ninguém vai morar numa área que era um antigo de chão, que é do lado do porto, porque é excêntrico. As pessoas vão morar porque é onde exótico, consegue pagar, quer né? curtir um lixo. Isso não existe, né? Que não tem acesso. Sim. E hoje existe uma Câmara Judicial para cumprir essa sentença, está na mão de uma juíza, a doutora Fernanda, que tem um olhar muito humano, né? Ela atua muito na perspectiva dos direitos humanos. E nós estávamos caminhando para uma urbanização. Eis que apareceu o Porto, né, e quer incluir essa área na poligonal do Porto. Então, isso seria a remoção dessas famílias. E para além... encostado ali à Vila dos Criadores são pátios de containers. Pois né? O que eu penso assim, Márcio, tudo bem, a gente pode pensar em remover para uma área melhor, e aí tem uma série de condicionantes que nós pensamos, né? Chave contra chave, ou seja, custo zero, dos moradores poderem pensar a planta dos imóveis, não fazer esses de 35, 40 metros quadrados, pensar nos comércios. O que você faz com quem tem comércio há 20 anos? Sim. Vai dar um box? Não, você tem que pensar o que vai fazer. Agora, eu acho que tem uma outra faceta. Inclusive, tem lá a cooperativa de reciclagem. Tem, né? a cooperativa da Lia, que é importante, que dá emprego para bastante gente. Tem a padaria do Cabeça. Também tem vários, né? Vários comércios. Agora, tem uma outra face que eu acho que Santos não discute, que é do meio ambiente. Ali é uma área que beira o canal, são 420 mil metros quadrados de uma área que é para recuperar ambientalmente. Nós vamos transformar aquilo no porto, numa atividade altamente poluente, sabendo que o porto gera gases de efeito estufa, que isso aquece o planeta, e aquecendo o planeta aumenta o nível do mar. Santos é uma cidade costeira, somos uma das 7 cidades no Brasil com risco de alagamento. Então, assim, nesse momento que a gente acabou de ver a tragédia do Rio Grande do Sul, momento que a gente tinha que se preparar melhor para isso, né? Fazer essas áreas esponjas, como os ambientalistas estão propondo, nós vamos transformar aquilo em porto, em concreto. E eu acho que isso merecia uma reflexão. A sociedade tinha que se mobilizar e essa discussão tinha que ser coletivizada, né? A partir... Imagino eu, se a gente, ano que vem, se Deus quiser, a Thelma será prefeita, com certeza será uma grande pauta. Sim. Colocar para a população discutir qual o caminho que é perseguir. E não só a questão da moradia nas periferias. Hoje nós temos um problema gravíssimo, que é na Orla. São 315 prédios que estão tortos. Alguns deles em situação grave, entortando mais de 1,5 centímetro por ano. São milhares de pessoas que sozinhas elas não vão conseguir. Sozinhas, cada condômino não vão conseguir. Eu tive a última notícia, que é coisa de, no máximo, 1 mês atrás, está sendo formada uma associação para que, então, busque uma solução que seja coletiva desses 300, inclusive torres construídas recentemente já estão cedendo. Então, a gente tem que buscar a prefeitura, né? O poder político local tem que se articular com o poder político em Brasília, com a Câmara dos Deputados, com o Senado, para ter sustentação política, gente. Você não faz nada sem a política. Exatamente. Porque ela é institucional. A política vem de polis, em grego, que significa cidade. Daí polícia, política, não é isso? A polícia, né, reprime o crime, não é isso? E a política, ela regula o andamento da cidade. E nós precisamos, então, ter uma articulação para que a gente consiga resolver a vida dessas famílias,
quer seja com subsídio, com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, nosso BNDES, presidido pelo Aloysio Mercadante, que, com certeza, a partir dessa articulação, terá sensibilidade para ver alguma resposta técnica Sim. a essas 315 coisa. famílias, não. 315 prédios, né? Que vamos deixar de lado a questão aí lúdica de ser símbolo da cidade dos prédios tortos na orla, que não é assim. Porque se você chegar lá, tá tudo errado, porque o encanamento quebra, o armário estraga, as pessoas se sentem mal, né? Você imagina você viver num apartamento que está inclinado, né? Não, tem uns que são muito inclinados, né? Não é... Então, a questão de moradia, né? Passa naturalmente uma situação grave, como você está dizendo, você faz um trabalho brilhante, né? Não é à toa que a gente está aqui enfatizando a sua candidatura, e oxalá você consiga representar as mulheres, né? Que, como você disse outro dia num post, não basta só eleger mulher, né? Tem que eleger a mulher com a sensibilidade, né, de defender as lutas das mulheres que precisam. E as mulheres que precisam sempre são as mais pobres. Sim, não é isso? É isso. Sempre são as mais pobres, as mais... enfim, invisíveis, né, para a sociedade e numa situação de vulnerabilidade. Então, a gente tem que pensar que nós somos, primeiro, humanistas, né? Para com esses rótulos que não levam... Nesse momento aqui, é um momento de eleição. É um momento da gente dizer o seguinte: nós defendemos uma candidatura da Thelma, e eu tenho o privilégio de estar acompanhando a Thelma como vice-prefeito, e aqui nós estamos conversando com a Gabi, que é candidata a vereadora. Nosso propósito, nós temos uma missão, uma tarefa social, que é defender as pessoas, defender a sociedade. E acredite nisso, acredite nisso, acredite nisso. Eu estou dizendo, a Gabi acredita nisso, por isso que ela está aqui. Não, e é o que a gente já vem fazendo, né, Márcio? Defendendo e fazendo coisas pelas pessoas, né? Eu tenho coisas que já fiz, mesmo sem ser vereadora, você também tem uma atuação de muitos anos também defendendo e fazendo coisas pelas pessoas. A gente só vai mudar um pouco, né, a atuação. Né? Mas é isso. E aí você está falando dos prédios da praia, eu acho que é interessante falar, eu atuo mais nas comunidades, né? Mas a especulação imobiliária, ela é agressiva e feroz não só com as pessoas mais pobres. Tem uma classe média e média baixa que está sendo muito esmagada pela especulação imobiliária. E não é à toa que cidades próximas aqui estão crescendo. Exatamente. A exemplo de Praia Grande, porque as pessoas não conseguem. A segunda, terceira geração que comprou apartamento pela cooperativa, pelo sindicato, né? Muito comum na década de 60, ainda 70, 50 especialmente, que se caracteriza por os predinhos de 3 andares, 4 andares, sem elevador, que é muito comum aqui na cidade. Hoje não tem. Hoje os filhos não conseguem comprar apartamento. Então estão indo. E uma coisa que a gente deveria se preocupar, porque hoje existe esse movimento pendular. Então a pessoa mora na Praia Grande, mas vem trabalhar em Santos. Sim. Mas daqui a 20, 30 anos... Você vê a entrada de Santos, saída de Santos no horário do rush, quer dizer... Não, você pegar lá para Praia Grande não dá, é tudo parado. Então, Márcio, mas daqui a 20, 30 anos, será que vai ser assim ou será que Praia Grande já vai se reestruturar? Já vão ter empregos na Praia Grande, vai ter tudo? Porque a tendência é que sim, né? Então, olha só, nós estamos caminhando para perder efetivamente as pessoas e o trabalho e renda que hoje é em Santos. Sim. Então, a gente tem que pensar e ter uma Câmara que esteja disposta a discutir uma política pública para fixar as pessoas aqui, principalmente os casais mais jovens, que estão casando, estão se juntando, ou ainda que sozinhos, estão indo para outra cidade, para São Vicente, para Praia Grande. São Paulo.
São Paulo, jovem, então, Sim. vai estar indo muito para São Paulo. Então, como é que a gente faz? A gente tem que pensar nisso. Santos não para de construir prédio, tudo é 1 milhão, tudo é 800, 1 milhão, virou coisa né? Quem está morando nesses prédios, né? E daqui a 10 anos, 20 anos, vai ter gente? Não vai? O boom vai ser Praia Grande? Não, eu fico preocupado que fazem empreendimentos, 5 mil pessoas morando ali numa área restrita. O acesso a essas pessoas àquele lugar ali, né? É complicado. Complicado. Márcio, eu tenho um exemplo bem caseiro. A minha sogra mora na Rua Paraguaçu. Agora tem ali um prédio alto, Space Paraguaçu, enorme, um espigão. Ali demoliram 5 casas. 5. Então tinham 5 famílias. 5 famílias, No espigão Márcio. moram quantos? Então, o espigão tem 7 por andar, acho que tem 30 e poucos andares, lá, 20 e poucos andares, não sei. É muita gente. Não à toa, a Rua Carrega Goiás... a conexão de internet, carrega a luz, Saneamento, água, tudo. Não Trânsito. à toa, a Goiás, que é a rua de trás, a paralela, já quebrou várias vezes. A Goiás teve aquele acidente com o motoqueiro, lembra que teve uma cratera? Sim, sim. Já fechou e abriu aquela cratera umas 5 vezes. Porque não dá conta. Não dá conta. Aí, do lado ali, também do VLT, era um terreno, agora tá vindo uma torre que é um paredão, que fica do Canal 3 para trás, assim, na Francisco Glicério. E aí eu te pergunto outra coisa que nós temos que ter poder sobre isso, ingerência sobre isso. E as contrapartidas, Márcio? Você sabe que tem uma lei Sim. que existe a contrapartida para grandes investimentos, que aí faz o estudo de impacto de vizinhança e faz uma contrapartida. Hoje, Márcio, a contrapartida é o empreendedor que oferece o que ele quer e ele põe essa contrapartida aonde ele quer. Agora vamos fazer o shopping center ali onde era o Portuários. Sim. A contrapartida é arrumar o entorno, que isso é o mínimo. Sim. Quando você vai fazer uma obra na sua casa, se cai o muro do vizinho, é você que repõe. Então, eles vão repor ali e fazer outras contrapartidas, não naquele local. Quer dizer, ali vai ter um impacto de trânsito, de meio ambiente, segurança, de tudo. E era exatamente aí que eu estava me referindo anteriormente. Então, nós precisamos ter uma Câmara alinhada a isso e que exija que o poder público faça as contrapartidas. Até porque esse projeto foi aprovado pela Câmara, né? Foi aprovado. Aí, outro dia, eu vi uma audiência, tinham lá uns vereadores que são alinhados ao governo, inclusive bem alinhados ao governo, pareciam uns revolucionários, batendo nas contas. Votam tudo a favor dos grandes empreendimentos, não fazem um questionamento. Então, assim, daqui a 10 anos nós vamos ter problema ali. E as contrapartidas estão sendo postas em outro lugar. Vão doar uma parte para radiologia da Santa Casa. Beleza, eu acho que temos que investir, embora para mim, desculpa não ser a sua visão de médico, a Santa Casa está longe de ser uma entidade filantrópica. Eu tenho vários problemas com a Santa Casa, inclusive na questão da moradia. E aí você faz um arraso num bairro, você vai doar para a radiologia da Santa Casa? E o bairro? Então, eu acho que isso... A Santa Casa se privatizou. Mas, Gabi, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nós ficaríamos aqui... a tarde inteira. Chamaríamos mais tarde, hoje é sexta-feira, que estamos gravando. Chamaríamos um chopp, umas batatas fritas, não é isso? Com seria uma ideia. E aí, chamaríamos outros amigos, estaríamos aqui... Mas foi muito produtivo. Eu acho que quem está assistindo ou vai assistir posteriormente vai conhecer um pouquinho mais de você e conhecendo um pouquinho mais de você e das suas lutas, estará conhecendo também as minhas lutas, as lutas que até há 30, 40 anos vem desenvolvendo. Antes de terminar, eu quero te passar aqui com carinho o meu livro Plantador de Tâmaras. Eu publiquei esse livro em 2022. Eu faço aqui na primeira metade uma pincelada aqui autobiográfica das minhas lutas políticas, imaginando alguns projetos para a nossa cidade. Porque quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque as tâmaras demoram tanto a frutificar que só outras gerações que vão colher
essas tâmaras. Mas, de qualquer forma, nós temos que plantá-las. Exatamente. Muito obrigado, viu? Obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Estamos aí firme e votar nas mulheres também é uma decisão política. Precisamos garantir aí a voz das mulheres. Somos 52% do eleitorado. Sim. Temos que ser 52% da Câmara, mas não qualquer mulher. As mulheres de luta, as mulheres com história e compromisso com o povo. E vocês, acredito que, tenho certeza que vocês gostaram desse papo maravilhoso aqui com uma pessoa tão inteligente, com projetos e que dedica a sua vida à luta política em benefício da sociedade, em benefício daqueles que mais precisam e necessitam da nossa luta. Nos vemos no próximo encontro aqui, temos convidados aí sempre muito interessantes, inteligentes, e vocês vão gostar. Até lá, então.